No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e divido a apresentação desse nosso encontro semanal com a colega Rafaela Padilha. Olá, eu sou a Rafaela Padilha e toda semana fico muito feliz e satisfeita em poder trazer, em poder divulgar as boas práticas da mineração para todos vocês que assistem e ouvem o nosso podcast. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. São eles a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério e o E79 Bank e Plataforma de Gestão Integrada para o setor da mineração. A nossa convidada de hoje é a professora Maríndia Feliciano dos Santos. Ela é administradora e economista e realizou um estudo de caso da COGAVEP para o FMT e tem números interessantes para apresentar para a gente durante esse podcast. Realmente vai ser um podcast, além de ser inspirador, com números reais de como que a mineração hoje na região norte de Mato Grosso impulsiona a nossa economia. Seja bem-vinda, Maríndia. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Estava há tempo esperando para participar, trazer um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa, e é uma honra poder passar essas informações para todos e estar aí divulgando, né, a mineração. Muito legal. A pesquisa chama Mineração na Amazônia e a COGAVEP, dilemas para a legalidade produtiva e equilíbrio ambiental e desenvolvimento socioeconômico. O que despertou em você o interesse de fazer esse estudo? A importância da mineração, não só para o estado de Mato Grosso, mas principalmente para a região norte do Mato Grosso e em si no município de Peixoto de Azevedo. Né, vendo como eu sou conterrânea, né, da região, vendo como a economia é totalmente ligada à mineração, me despertou o interesse em fazer esse estudo e identificar quais que eram as principais fontes que proporcionavam a população local a ser tão ativa na mineração, o que importava tanto na questão econômica a mineração para o município de Peixoto de Azevedo, aí, que vem com histórico mineral. E também porque não tinham pesquisas, né, publicadas sobre a região. Eu fiz um estudo anteriormente na região do Vale de Peixoto, tanto quanto para a região norte, tem mais estudos aqui na área de Cuiabá, né, Poconé, para cá tem bastante estudo publicado, para lá não tinha. Então, era uma chance de trazer essas informações e para que fosse de conhecimento nacional. Ou seja, Peixoto tem um histórico mineral. Nós temos ali a região que a COGAVEP, né, atua 8 municípios que são mineradores, na qual ela é atuante. E não tinha relato algum sobre esse histórico cultural, em números, em arrecadação, a importância da legalização dessas áreas, a importância da recuperação, né, dessas áreas mineradas, que é um trabalho essencial que a COGAVEP faz na região. Então, tudo isso foi o que despertou para mim realizar essa pesquisa e trazer essas informações. Mas você me contou também, na pesquisa que a gente fez para apresentar esse podcast, que inicialmente você queria estudar a bacia leiteira, que é da cidade que você nasceu, né? Que é a Terra Nova do Norte, que fica ao lado de Peixoto de Azevedo. Aí depois veio esse estalo aí, a mineração precisa desse estudo. Exato. A princípio eu precisava de um pré-projeto, né? Que eu queria entrar para fazer uma mestrado em economia na UFMT. E daí eu precisava de algo muito bom para poder entrar. E o que eu pensei? Vou fazer um estudo sobre a bacia leiteira, né? As cooperativas da bacia leiteira. E daí, né, pela mídia local e tudo, eu comecei a ver a importância da cooperativa, da COGAVEP. E eu até então eu não conhecia a cooperativa, eu só ouvia falar. E relacionando com a questão mineral, eu falei, nossa, né, não tem nada sobre. Fui pesquisar, não tinha nem um estudo sobre. Eu falei, é aqui que eu vou pesquisar, né? Ou vai ser muito bem aceito, como foi, né? Ou eu tinha a chance de não. Mas assim, foi muito bem visto. E você tinha uma equipe para realizar essa pesquisa? Você foi a campo? Como é que você coletou esses dados? A equipe era eu mesma. Eu fui a campo. A minha pesquisa demorou 6 meses de campo.
Eu, além das fluentes visitas na Cogavep para recolher informações, eu fiz entrevista com a população local, na rua, nas empresas, nos departamentos públicos. Eu fui nos garimpos, eu visitei um a um, eu passei o dia lá, às vezes 2 dias, porque como eu tinha questionário e informações, eu não tinha uma quantidade de respostas suficientes, eu tinha que voltar. Então eu fui ver a realidade, né? Tanto que eu tenho vários relatos e, como eu falei, quase dá para passar um dia falando, né? Mas assim, todas as informações que eu colhi foi lá mesmo e vendo, por isso que eu tenho propriedade, eu consigo falar. Não, e eu vejo pelos seus olhos brilhando que você se apaixonou por essa questão da mineração. Sim, mais uma apaixonada pela mineração aqui. De fato, não conhecia, nunca tinha ido em um garimpo, assim, mas por ser da região, né, não tem, eu nasci lá, não tinha como não saber. Até quando eu vim participar do primeiro evento econômico aqui da UFMT, o mês passado, que eu fui apresentar, perguntaram se eu trabalhava na Cogavep ou na área. Eu falei, não, por quê? Porque você fala com o linguajar deles. Eu falei, não, acho que foi de tanto eu conviver, né, quando eu começo a explicar lá dos poços de garimpo das valas, ele falou, você fala com a linguajar própria. Eu falei, a experiência, né? É a vivência. A inserção no garimpo, ela não é fácil, né? Existe um pouco de restrição, porque assim, eles são tão metralhados, existe tanta informação negativa, que quando chega uma pessoa diferente, uma doutora, para fazer uma pesquisa, eles ficam meio receosos, né? Como é que foi para você quebrar esse gelo e conseguir tirar essas informações? Na verdade, assim, primeiro, para mim conseguir chegar aos garimpos, eu procurei o auxílio da Cogavep. Né? Minha mão, meu braço direito foi a Cogavep para pesquisa. Então, eu fui direto na Cogavep. Eles me direcionaram os garimpos que eu deveria ir. Entraram em contato por mim e eu fui. Né? Fui com a cara e a coragem. Cheguei lá, assim, a recepção foi muito boa. Era receosos, como vocês falaram, lá na área da mineração. Eu fui lá me fugiu o nome, nas lavras. Uhum. Eu fui lá nas lavras, tipo, todo mundo ficava pensando, né, o que essa pessoa está fazendo aqui. Até teve um senhor que falou, que é um ditado cultural deles, né, não é legal trazer mulher no garimpo. Não dá sorte. O ouro some. É lenda. Eu ouvi isso, eu também relatei. É uma lenda deles, né? Que daí até o gerente lá falou, brincadeira, né? Falou, tá fazendo a pesquisa, assim. Mas daí eu passei o dia lá, eu chegava, eles estavam receosos, mas eu almoçava com eles, eu sentava na hora de descanso e ia lá, porque eu precisava dessa interação. No final do dia você era amiga deles. Eu consegui assim, não tive respaldo nenhum para conseguir as informações que eu queria. Até mais informações, fui muito bem recebida, muito bem tratada. Não teve nenhuma restrição? Nenhuma, em nenhum dos que eu fui. Agora eu fico curioso para saber qual que era a sua percepção dessa atividade antes de você fazer essa pesquisa. A minha percepção era positiva, porque eu sabia que, por eu estar lá, que a cultura ali e que as pessoas, elas são ligadas à mineração. Se puxar dados históricos, o Peixoto, ele foi fundado pela mineração. Então, ali vem um contexto cultural e familiar. Não tem como quem nasceu ali não trabalhar na mineração. Alguma vez na vida alguém trabalhou na mineração. Então, eu via que era algo positivo para o local. Porque senão, no início, se não tivesse essa renda, não teria o município. Então, eu já tinha essa visão, mas eu precisava, né, mostrar essas questões, porque não é mais aquilo que acontecia na década de 80, né? Não são mais na década de 70 e 80 aqueles garimpos a céu aberto, tudo disso estruturado, desorganizado. Não, nós temos uma mineração diferenciada agora, totalmente legalizada, organizada. Uma das principais, eu já tô falando demais, sim, né? Já pode. tô indo, né? É coisa de mulher. O desentende, bem, né? Quando vem mulher nesse podcast, eu me recolho. Porque aí vocês tomam conta do podcast, eu fico só assistindo. Então tudo bem. A questão da legalização e a presença, né, da cooperativa local, ela trouxe uma seguridade para o garimpo. Legal. Ou seja, desde questões das condições de vida no garimpo. Os refeitórios e tudo é bem diferenciado. Foi o que eu presenciei.
Aqueles barracos de lona não existem mais. Não existe mais, nem é permitido, né? A cooperativa, ela tá lá acompanhando, ela tá lá. Então, isso eu ouvi, né, da boca de um garimpeiro. Ele falou para mim, eu tenho segurança em trabalhar agora, porque eu posso até fazer um compromisso de renda, porque eu sei que a hora que a SEMA vem, que o IBAMA vem, o garimpo que eu tô não vai fechar. Olha que bacana. Então eu posso, antes eu não poderia fazer, né? Eu tô pagando a minha casa. Ele falou bem assim, eu tô pagando a minha casa, porque eu sei que eu vou ter. Antes eu não poderia fazer isso. E essa ajuda que a Cogavep te deu? Assim, o seu trabalho é um trabalho científico, né? Feito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela, de nenhuma maneira, influenciou nos resultados dessa pesquisa, né? Não, hipótese alguma. Eu só vi o que eu necessitava e eu procurava eles para pegar essas informações. Tipo, conforme a minha pesquisa foi desenvolvendo, eu procurava para conseguir dados, informações e valores. Só isso. E para assistência mesmo, para ela me direcionar onde eu deveria ir. Eu falava o que eu precisava, eles diziam, olha, em tal garimpo, assim, assim, assim. Dessa forma. E quais os pontos que você abordou nessa pesquisa, Maríndia? Olha, foram muitos. Primeiro, né, para desenvolver, eu sabia, né, que a região era produtora mineral, mas eu fiz uma análise temporal, né, que é uma análise de 10 anos, meu estudo foi de 2011 a 2021. Eu peguei os maiores arrecadadores de peixe de Cefém de Mato Grosso, né? Daí eu fiz uma análise temporal e eu peguei os 8 municípios que a Cogavep atua, também com os valores da Cefém, durante esses 10 anos, para ver qual que era o mais produtor. Os 2 mais produtores ficaram em primeiro lugar Peixoto de Azevedo e Matupá. A partir daí, eu gostaria de saber qual que desses municípios que tinha um histórico mineral, né? Porque não adianta só, o foco era demonstrar que é uma cultura que prevalece e que tem uma importância econômica local. Então não adiantava pegar qualquer município e pesquisar. Eu queria mostrar um que foi fundado. E os dados bateram. Que desde a década de 70 e 80, as principais regiões auríferas eram Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, né? Pra lá, né? Que nós tínhamos Poconé e outras, né? E Peixoto agora, né, ainda continua em primeiro lugar. Então, assim, só centralizando, com o minério de ouro, né? Nós estamos falando o maior arrecadador de Cefém sobre minério de ouro. Exato. Então, daí, né, surgiu que era o maior mesmo arrecadador, teve até um impulsionamento a partir de 2017, que eu fui identificar o porquê, né, que ele vinha se comparando aos outros municípios, 2017 em diante começou a crescer disparadamente. Matupá também, mas Peixoto, assim, muito. Isso, a legalização influenciou e também o preço do ouro, Exato. Né? Daí o preço do ouro, a partir de 2017, começou a subir e como tinham várias áreas legalizadas lá, ele pôde produzir em escala maior. Tá explicado. Mas o que acontece? Não é só a legalização, tem um ponto importante. O ouro ele tem que compensar para que o minerador possa ir lá tirar ele. Por exemplo, antes dessa data, o preço do ouro estava bem abaixo. A partir do momento que subiu o preço do ouro, começou a ser... Da alavancagem. Isso. Começou a ser interessante garimpar com áreas com pouca quantidade de ouro, entendeu? Aí... Eu falei que tá explicado porque eu conheci Peixoto antes dessa época. Sim. E era uma cidade... Era outra realidade. Era uma cidade feia. Eu fiquei chocada. E depois que um dia eu comentei com o Disney, eu falei, Disney, sua cidade é feia pra caramba, né? Ele falou, quanto tempo faz que você não vai a Peixoto? Eu falei, tem quase 10 anos. Ele falou, vamos lá. Aí nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho no ano 2022. Exato. Quando eu voltei, eu fiquei assim, meu Deus, essa não é a mesma cidade. A cidade realmente mudou. Que legal. Agora eu sei a explicação técnica para tudo isso. A legalização, né? O trabalho que a Cogavep vem desenvolvendo. E essa pesquisa que a Maríndia fez, ela traz números esclarecedores sobre esse setor da região. Só uma pergunta. Essa pesquisa, ela é específica para a região norte do Mato Grosso. Ela não pode ser aplicada para outras realidades do garimpo, de municípios garimpáveis? Pode, sim. Pode? Pode ser desenvolvido em qualquer outra região. E você tem essa pretensão de trazer essas pesquisas para
aqui para Poconé, para a região da Baixada Cuiabana, Pontes Lacerda, por exemplo? Possivelmente teremos dados dessa região, sim. Ai, que bacana. Fazer um levantamento, né? Um histórico do garimpo. Ela está escondendo um pouquinho dos projetos futuros. Possivelmente vai ter dados, sim, dessa região, sim. Você só me falou do contexto da pesquisa, né, do todo, sim. Só falando os tópicos para além eu recolhi os maiores arrecadadores da CEFEM, eu olhei o histórico mineral e eu fui fazer uma pesquisa com a população local também lá. Que eu precisava saber, né, qual que era a ligação que essa população local tinha com a mineração e qual o conhecimento que ela tinha com a CEFEM. Porque, para quem não sabe o que é CEFEM, né, eu sei que eu estou falando para um site mineral, mas tem pessoas que às vezes não sabem. A compensação financeira mineral, ela é provida da mineração, ou seja, a mineração ela vai gerar lucros que vão ser transformados em salários, que vai ser retornados em impostos e que podem ser da mineração dedicados à população local, deve ser aplicada. E assim, Peixoto teve aí em torno de 13.211.941,66 reais de CEFEM em 2022. Então são 13 milhões. Um questionamento que a gente faz sempre aqui, Maríndia, é o percentual que o município aplica do CEFEM na saúde, na educação, em outras áreas. E a gente tem essa dificuldade de entender. Você conseguiu puxar esses números lá em Peixoto? Eu consegui essas informações, né, dos valores que são repassados, né, foram repassados destinados para a educação, para a saúde, né, e os outros valores que foram aplicados em outros setores, né, que foram necessários para a prefeitura. Mas essas informações eu consegui sim. Mas daí a quantidade da renda que a mineração influencia na renda total do município, esses dados eu não consegui. Por exemplo, o que o município aplica desse recurso do CEFEM na saúde? Tem um percentual? Na verdade, assim, 20% dos valores foram quebrados entre... Eu não vou me lembrar o valor certo agora. Mas foram destinados para a educação e para a saúde, porque digamos, está em lei, né? Tem regra que você tem que destinar esses valores, né? Então, os valores necessários foram destinados, sim, para o local que deve ser aproveitados. E assim, até teve um valor um pouquinho mais acentuado lá, que eu ainda questionei para a saúde, porque eles comentaram, mas daí foi na época da pandemia. Então teve essa dedicação mais para a saúde desses valores por causa do apoio que eles deram aos hospitais municipais e acho que outras situações. E também na compra de kits pedagógicos para as escolas, né? 20% então desse valor da arrecadação do CEFEM foi aplicado em saúde e educação. Agora o restante... O restante eles foram discriminados em outros valores administrativos. Eles são discriminados com outros valores que isso pode ser destinado para qualquer usufruto que se tenha. Não tem um carimbo certo, foi para infraestrutura, foi pagar folha salarial, não tem esse carimbo lá. Não. Foi pulverizado. Até entrevista lá, quando eu fui na Cogavep, daí até tem os projetos que ele era na diretoria da Dona Solange ainda, que eles pedem para a prefeitura para ela manter as estradas que vão para os garimpos, né? Então, acredito que esses valores também vão para como que eu vou falar? Para infraestrutura. Não pode, né? Não é proibido. Ele é um valor para compensação, é um valor para compensação dos efeitos que o garimpo causa. Então, ele tem que ser priorizado o uso dele nas áreas social, na área de saúde, na área de educação, né? Infraestrutura é uma obrigação do município. Seria voltado mais para a área social, mas eles dão, como que eu posso te dizer, esses valores acabam retornando para a própria geradora. Digamos assim, eu dou a manutenção para vocês trabalharem e esse valor acaba retornando. Então, isso é um princípio também econômico, né? Você cuidar do que está gerando lucro para você. Agora, o que esse setor gera de emprego na região? Você conseguiu levantar esse dado também? Só um minutinho. Que é importante a gente saber... Aqui nós temos dados concretos, de que forma que a mineração impacta na economia local, também na geração de emprego. Em Peixoto de Azevedo, nós temos 362 empregos gerados para o lado masculino, né? E 73 femininos, direto com a mineração. Isso por cada mineradora, por cada garimpo? Isso é total da mineração. Total da mineração, porque quando você entra lá no IBGE, você tem o dado total da mineração.
Então, assim, todos os empregos formais de Peixoto de Azevedo são 362 masculinos e 73 femininos. Mas eu creio que tem mais, porque se fala de uma cooperativa que tem 7 mil cooperados... Mas é entre os informais também. É isso que a gente precisa deixar claro, porque o que acontece? A mineração de Peixoto de Azevedo, ela não gera emprego direto com o garimpeiro. O garimpeiro, ele é parceiro da atividade. Meieiro. Ele chega, é meieiro, né, que Meieiro, chama, né? Ele chega no garimpo, o gestor da área paga para ele um percentual por cima do que a área produzir de ouro semanalmente, mensalmente. Né? Então é importante deixar claro que se gera muito mais de emprego de forma informal, não formal na carteira como foi levantado. E tem a forma indireta também. Lá tem um monte de PCOs, né? De ponto de compra de ouro. Tem pessoas que comercializam joias dentro de também, Peixoto. Empresas que fabricam equipamentos para o garimpo. Então, assim, a gente fala desses empregos formais que são registrados, mas a verdade é que a economia de Peixoto, ela gira em torno da mineração. Quantos por cento? Exato. Quantos por cento você conseguiu levantar? 80%? 80% gira em torno da mineração. 83% da economia. E Deixa assim, eu perguntar, o garimpeiro vai lá, ele é meieiro, ele não tem um olerite para apresentar. Aí ele vai fazer um crediário numa loja, ele consegue? consegue. Em Peixoto? É Peixoto fácil assim? Consegue, porque a maioria das pessoas que moram lá moram muito tempo. E é importante também se colocar que a partir de agora tem a nota fiscal eletrônica que o garimpeiro vai receber essa nota em mãos. Teoricamente, a partir do dia 1º de agosto, né? Disney, porque era em 1º de julho eles não conseguiram colocar o sistema no ar para que fizesse essa emissão de nota. Infelizmente. A Receita Federal do Brasil. Exatamente. Você falou sobre a questão das empresas. Pelos índices de desenvolvimento, a Peixoto de Azevedo ele tem um índice de empregabilidade formal mediano acima dos municípios que têm a mesma quantidade de habitantes a nível nacional. O nível de empregabilidade de Peixoto é mediano. E de instalação de microempresas, ele ficou acima da média dos municípios pela mesma quantidade de população. Que legal. E essas empresas, elas são quase 90% ligadas ao setor, direto ou indireto, elas têm ligação ao setor mineral e têm a renda mineral. Então, acho que aí que vem esse crescimento, né, acima da média para a cidade. Isso que faz, assim, todos esses números que faz com que a pessoa, ao invés de procurar outro tipo de atividade dentro de Peixoto, se dedique à mineração, porque quase todo mundo que vai a Peixoto, ela vai procurar essa atividade, esse ramo, né? Na verdade, Peixoto, pelas informações, só falando essas informações, né, são índices que você entra lá no índice de desenvolvimento sustentável, você tem os dados, você consegue ver todos lá no site, tá? A pesquisa também provou que foram 87% das pessoas que vêm para Peixoto de Azevedo vêm para mineração. Nossa. Vem da região Nordeste. Nordeste do da Brasil. Região Nordeste do Brasil, mas vem mais para trabalhar no campo mesmo. No garimpo. Na lavra. Até assim, não sei se já estou antecipando o assunto ou não, mas é interessante que do relato de um deles, que ele veio para cá, ele falou que o valor da grama de ouro representava o valor de 2 diárias de serviço na cidade dele. Então, se ele ganhasse 1 grama de ouro, significava 2 dias de trabalho suado que ele teria na cidade. E é uma questão cultural, né? Assim, a minha família é do Maranhão e veio para cá para a questão do garimpo. A família do Disney também veio, porque era a habilidade que eles tinham, né? Eu morei numa cidade do interior do Mato Grosso, no extremo norte do Mato Grosso, e lá tinha um açougue frigorífico. E vinha muita gente do Nordeste. Aí um dia eu estava na fila do mercado, o rapaz falou assim: nossa, se eu soubesse que aqui era assim, eu não teria vindo. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, aqui lá eu ganhava um salário mínimo, que eu ganho 2. Só que o aluguel lá eu pagava 500, aqui eu pago 1.200. O mercado aqui é 3 vezes mais caro, então o ganho que eu tenho aqui não compensa. Então, e aí eu percebi naquele momento que não era vocação dele estar naquele lugar, né? E já a nossa família, eles vieram para a vocação deles, que era a mineração. E se deu bem, né? Não podemos reclamar. Não podemos reclamar. E Peixoto de Azevedo tem realmente essa característica, né? De trazer pessoas
A gente brinca que Peixoto de Azevedo é um consulado do Maranhão no estado de Mato Grosso. No meio de um monte de gaúcho, né, gente? De fato, eu comprovei. E o legal é que o nosso bate-papo aqui está sendo ouvido através da rádio Folha FM. Tem muito peixotense aí ouvindo um pouco da sua... né? Se identificando, inclusive eu, né? Muito legal. E como é que está sendo a aceitação por onde você tem passado nos eventos de economia, apresentando esse estudo que você realizou em Peixoto de Azevedo? Então, desperta muito interesse. Porque como eu estava comentando anterior, né, na nossa conversa, tem a visão que se tem do garimpo é daquele garimpo antiquado, né, daquelas pessoas trabalhando, né, de forma antiquada, aqueles postos de garimpo. Eu estava apresentando no evento econômico, e daí quando eu terminei perguntaram assim, mas e você conseguiu entrar lá e entrevistar? Não era perigoso? Falei, como assim? Mas e daí quando ele recebe o ouro, o colega não bate nas costas e fala, vou te esperar ali na frente, ali, vamos tomar uma cervejinha? Eu falei, gente, isso não existe mais. Falei, não é assim. Falei, quando você vai nos garimpos, as pessoas que trabalham lá, num dos garimpos que eu fui, tinha um que trabalhava há 30 anos lá naquele garimpo. A cozinheira estava há 13 anos trabalhando lá. Então, imagina a ligação que essas pessoas têm. Então, não é aquilo de antigamente. A imagem que as pessoas têm do garimpo ainda é coisa muito antiga, né? De bateia. De bateia, garimpo de bateia. De mercúrio, sujando o rio ali, né? Daí, quando eu comecei a falar, e também da questão da recuperação dessas áreas, nesse evento eu não tinha trazido as imagens. Daí eu falei, poxa, eu vou ter que começar a mostrar essas imagens para as pessoas acreditarem no que eu tô falando, né? Daí agora, quando eu fui lá na USP, lá em São Paulo, para apresentar... eu acabei de apresentar, né, toda a questão da Cogavep, a participação econômica e social que ela tem local, e daí eu trouxe as imagens das áreas recuperadas, transformadas em novas fontes econômicas. Nossa, todo mundo, mas você tem acompanhamento? Isso existe de verdade? Isso existe. Você tem as fotos? Eu falei, eu tenho passo a passo das fotos, porque o comparativo das imagens são tipo uma de 2015 e uma de agora. Né, totalmente recuperada, feita pelo Google Earth, né? Então não tem como você não ver, é nítido. E daí assim, todo mundo, nossa, que legal, né? Não imaginam que seja assim. Então você tem como comprovar, qualquer pessoa pode buscar lá 2015 no Google, vai buscar hoje e vai ver que a área foi recuperada. Não, eles não conseguem sem ter, eu consegui um códigozinho, um código que a cooperativa me deu, que localiza a propriedade para mim, para conseguir a imagem. Então, entendi. assim, só alguém tem um programa específico. Para conseguir fazer esse acesso, não é qualquer um. Você apresentou aonde essas pesquisas? Você falou que apresentou agora na USP. É muito legal isso, Disney, porque assim, ela traz de forma prática, concreta, com números, ela é doutora de uma universidade. A realidade do garimpo, economista, a realidade do garimpo, desmistificando tudo que as pessoas pensam, né? Exato. Porque assim, o povo que tava lá na USP, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, eles pensam, nossa, acabou o garimpo, ficou um buracão. Né? Sem mais. Fica um buraco. Aí quando ele vê que virou pastagem, que tem gado, ele fala, nossa, né? É mentira. Mas aqui também, quando eu estava apresentando na UFMT, também me perguntaram se ficava o buracão. Como você falou. Lá, assim, todo mundo, né, até é interessante, querem ver, mostrar aqui também, que eu achei, porque aqui em Poconé também tem recuperação, não tem? Né? Então, acho que as pessoas não têm tanto conhecimento, eles têm aquela visão do garimpo antiquado. Mas o que é divulgado também, né, Maríndia, na mídia a respeito do garimpo influencia muito na visão que as pessoas têm. Eu digo, né, que essa nova... Por que eu respaldo tanto a Cogavep e essas ações? Porque é uma forma de tentar quebrar aquela ideia marginalizada que se tinha do garimpo antigamente e mostrar que pode ser feito. Como qualquer outro tipo de produção, vamos tratar a mineração como uma produção, você pode produzir e você pode, se ter uma preocupação com essa região, ter uma nova fonte econômica depois, né, com os princípios aí preocupados na uma nova geração, né, com novas fontes de renda, né, até para o CEFEM também, ele pode não, ele deve ser direcionado para essas questões, né. Então assim, daí lá na USP, todo mundo ficava olhando, nossa, né, que legal, tem fotos, eu tinha uma professora lá da Universidade da Amazônia lá, que ela conhece muito a área do Pará. Ela falou, meu Deus, que legal, né? Me passa depois pra mim ver. Eu falei, passo sim.
Olha que bacana. A gente está começando a mudar a cabeça de uma geração, né? Exatamente. Entender como é que o garimpo hoje funciona de forma legal, gerando emprego, gerando renda. E Mato Grosso é exemplo para o Brasil e para o mundo. A Cogavep está de parabéns, realmente. Parabéns o presidente Gilson, que voltou agora à frente da Cogavep, os outros presidentes que passaram por esse trabalho que está gerando bons frutos. Eu só fico pensando que essa professora que é da Amazônia, que sofre, essas regiões sofrem tanto com garimpo ilegal, garimpo não, porque garimpo é legal, com a extração ilegal, que ela, quando ela vê essas boas práticas, ela deve pensar, eu quero adotar isso na minha região, né? Assim, trazer isso para aquela realidade. Quando eu mostrei um mapa que tinha as regiões mais legalizadas, daí também trazia a legalização de Itaituba, ela falou assim, não pode. Itaituba tem tanto garimpo legalizado assim? Eu falei, tem. Então, assim, é como você falou, né? As pessoas às vezes não se atentam conforme está crescendo, está melhorando, né? Fica só aquela visão assim que não é legal, mas é. Né? Eu queria também ressaltar que eu recebi muito apoio do Gilson. O Gilson me deu muitas informações, me auxiliou também nas informações necessárias para me construir. O Gilson e a Solange, né, foram bases também para me direcionar para a pesquisa. Isso foi muito legal. Isso é importante, as cooperativas abrirem essas informações, né, para que as pessoas possam conhecer realmente como é que funciona essa atividade. Maríndia, a gente está chegando ao final do nosso podcast. A Rafa tá doida, vou fazer mais uma pergunta. Eu vou deixar. Pode perguntar, Rafa. Não vou fazer pergunta, não. Eu só queria, só para complementar o que você vou falou. Fazer, mas vou fazer. A respeito do Gilson, né? Assim, eu sou uma pessoa crua. Apesar da minha família paterna ter vindo do Maranhão para o garimpo, eu sempre fui muito crua a respeito do garimpo, criada na capital e tinha uma imagem bem ruim também do garimpo. E quando eu comecei a fazer matérias a respeito do garimpo, o Gilson sempre foi a minha fonte. Né? Qualquer dúvida que eu tenho, seja ela legal com relação à legislação, com relação à prática do garimpo, eu ligo pro Gilson, ele tá sempre à disposição e ele tá sempre esclarecendo, assim, enriquecendo, sabe? Eu falo, cara, existe um cara com esse puta conhecimento que é referência no Brasil. O Gilson, ele vai em todos os lugares do Brasil falar a respeito do garimpo, né? Das boas práticas do garimpo e que mora em Peixoto, sabe? Guarantã. Em Guarantã, é verdade. Eu tenho orgulho danado de saber que a gente é referência pro Brasil e que tem um cara desse, né, que tá ali pronto para quem quiser conhecer as boas práticas do garimpo no Mato Grosso e no Brasil. O Gilson é um banco de dados. Vou reduzir tuas palavras. Eu também tinha alguma dúvida, eu recorri a ele. Né, em questões legais, né, que também eu retrato toda a parte da legalização lá, mas é um banco de dados. Eu sou suspeito para falar porque nesse mundo da mineração, na comunicação, quem me inseriu foi ele, né? Quando ele foi presidente pela primeira vez da Cogavep, precisava dar publicidade às ações da Cogavep. Ele me convidou, Disney, que eu estava na área política, vamos falar um pouquinho da mineração. E daí eu segui, graças a Deus, hoje somos referência, né, Rafa, com esse trabalho na mineração. Já criamos site, podcast. Recentemente também fizemos um documentário a respeito da mineração no estado de Mato Grosso. Então já tem uma bagagem aí que ele também nos apoiou e passou muita informação. Que ele tem essa visão de que é necessário dar voz às boas práticas, né? Ele incentiva isso. Ele incentiva uma doutora que quer fazer uma pesquisa com bases legais e divulgar isso para as universidades de todo o Brasil. Ele incentiva o jornalista que quer dar voz ao garimpeiro que está lá na ponta, sabe? Enquanto todo mundo critica, tem uma pessoa que tem boas práticas e quer divulgar isso para o mundo. Eu acho fantástico isso. E tem que ser divulgado. O que é bom tem que ser mostrado. Não adianta só fazer. Tem que mostrar, porque daí você vê a diferença das questões, aonde não está fazendo, onde está fazendo. Tá no processo, eu sempre falo, o processo mais importante, não mais importante, mas um dos mais importantes, tirando a gestão social e econômica da participativa da Cogavep, mas em questão ambiental, é esse processo de recuperação das áreas. Verdade, prático. E esse processo sustentável vai demorar anos para ter um grande número de áreas, porque é um processo lento, né? Tem que ter a conscientização da população também, e a Cogavep ela faz isso. Ela mostra que é importante a pessoa ir lá e recuperar, e trabalhar e voltar. Então isso é o essencial e que eu acredito que daqui uns 10 anos vai ter muito mais reconhecimento do que está tendo, né? Porque daí já vai ter um respaldo muito mais de áreas muito mais trabalhadas, né?
para ser um exemplo. Eu acredito que vai ser um exemplo ainda maior. Lembrando que trata-se da maior cooperativa de garimpeiros do Brasil. Né? Então, assim, como tem um número muito grande, você pensa, pô, como que consegue organizar? É uma bagunça, não. Pelo contrário, é bem organizada. E referência no Brasil inteiro, né, Disney? Exatamente. Maríndia, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, né? Você deu vontade de garimpar também, não? Depois de ver tanto ouro lá nos garimpos que você foi? Não. Que o ouro exerce um fascínio, né? O ouro exerce um fascínio, mas não porque eu já conhecia a região, então isso nunca despertou. Mas que é um mundo fantástico, Você teve a oportunidade de pegar o ouro na mão, assim? Eu acompanhei. Acompanhei eles resumir todo o processo de bateia lá, de fundição. Eu acompanhei todo o processo. Não precisava para minha pesquisa, mas eu acompanhei tudo. Vou pedir aqui para minha produção. Isabela, faz um favor aqui para mim. A gente até pediu aqui, porque a gente quer testar aqui qual que é a sensação que o entrevistado tem de pegar o ouro na mão, né? A gente pediu aqui. Eu achei que a pergunta que o Disney fosse fazer Maríndia, de onde vem o seu nome? Maria com Índia? Maria com Índia? Não ia fazer isso. Não ia fazer isso. É um nome bastante excêntrico, né? Bem diferente. Bem diferente mesmo. A gente fez aqui um pedido excepcional. E trouxemos aqui uma barra de ouro, já que você fez o estudo sobre o ouro, para você sentir essa sensação do que é pegar o ouro na mão. Só aqui no podcast Mineral. É maravilhoso. Pode fugir? Pode fugir. Maravilhoso, uma sensação maravilhosa. Eu acompanhei a queima dele, que daí depois vai para o processo de fundição. Todo o processo é maravilhoso. Eu não vou falar o nome, mas eu quero agradecer a DTVM que emprestou esse ouro para a gente fazer essa brincadeira aqui com a Maríndia. Esse Disney é modesto, né? É um empréstimo. A segurança está aqui na porta para levar a barra de ouro de volta. Maríndia, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no podcast Mineral, e sempre que tiver alguma novidade, a gente está de portas abertas, e agradecer você também por escrever para o nosso site, é uma das articulistas do nosso site aí, do Minera MT, sempre trazendo novidades lá nos artigos. Muito obrigada a vocês por darem a oportunidade de eu estar divulgando mais ainda a pesquisa, né? Espero divulgá-la mais ainda, né? Porque ainda tem mais informações que eu coloquei um mínimo das informações que eu tenho, já teve todo esse respaldo nacional, né? Porque não foi só regional, foi nacional, e acredito que vai ter mais ainda, muito mais para divulgar ainda. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, né? Participar e poder colaborar com essas informações. Eu fiquei muito feliz, assim, porque a pesquisa geralmente ela fica só no campo científico, né? E através desse podcast a gente pôde popularizar isso, fazer com que as pessoas que gostam, que conhecem, até aquelas que têm admiração pela mineração, possam constatar que a mineração é legal, faz bem, traz desenvolvimento, traz economia, traz muita coisa boa, desde que ela seja feita da forma correta, né, Maríndia? Exato. O ponto essencial da pesquisa é a legalização, que transforma novas fontes econômicas, e a questão da sustentabilidade. E isso é o que eu consegui trazer e demonstrar. Obrigada por colaborar, por compartilhar disso com a gente. E vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, Instituto Somos do Minério e o E79 Bank. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mineral, agradecendo a você pela sua audiência, por você que nos ouve também através da Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo. Esse é o nosso encontro semanal. E a gente faz esse programa, sabe por quê? Porque a gente ama falar sobre mineração. Porque mineração é essencial.